Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, e também bom dia a quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes. Nós hoje iniciamos o Advento, o primeiro domingo do ano, um novo ano, uma nova caminhada com Jesus Cristo, uma nova preparação para o Natal. O profeta do Advento é Isaías, que nos diz: aplanai os caminhos, endireitai as veredas, soterrai os montes, preenchei os vales. Esta imagem muito simbólica, que é um convite a prepararmos a vinda de Cristo que quer vir no nosso coração. E vamos, neste primeiro domingo do Advento, primeiro domingo do ano litúrgico, acender a primeira vela e benzer a coroa do Advento, que significa, com as suas 5 velas, os 4 domingos, mais o dia de Natal, deste Advento que vamos propor-nos caminhar. Então vamos preparar o nosso coração para fazer a bênção da coroa deste Advento e pensar o que ela significa para todos nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus de infinita santidade, que habitais na luz inacessível e de tal modo nos amaste, que sendo invisível, vos tornaste visível em Jesus Cristo. Olhai benignamente para os vossos servos, que se propõem caminhar neste Advento, que ergueram esta coroa como símbolo da sua caminhada e imitação do vosso Filho. Fazei que, olhando para ela com verdadeira piedade, nós próprios nos transformemos na imagem de Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos. Despertai, Senhor, dos vossos fiéis a vontade firme de se prepararem pela prática das boas obras para ir ao encontro de Cristo, de modo que, chamados um dia à sua direita, mereçam alcançar o reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Jeremias. Eis o que diz o Senhor: dias virão em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias, naquele tempo, farei germinar para David um rebento de justiça, que exercerá o direito e a justiça na terra. Naqueles dias, o reino de Judá será salvo, e Jerusalém viverá em segurança. Este é o nome que chamarão à cidade: o Senhor é a nossa justiça. Palavra da salvação.
Exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, o Senhor vos faça crescer e abundar na caridade uns para com os outros e para com todos, tal como nós a temos tido para convosco. O Senhor confirme os vossos corações numa santidade irrepreensível, diante de Deus, nosso Pai. No dia da vinda de Jesus, nosso Senhor, com todos os santos. Finalmente, irmãos, eis o que vos pedimos e recomendamos no Senhor Jesus. Recebeste de nós instruções sobre o modo como deveis proceder para agradar a Deus, e assim estáis procedendo. Mas deveis progredir ainda mais. Conheceis bem as normas que vos demos da parte do Senhor Jesus. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia, dai-nos a vossa salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas,
e na terra angústia entre as nações, aterradas com o rugido e agitação do mar. Os homens morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes serão abaladas. Então, hão de ver o Filho do Homem vir numa nuvem, com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tende cuidado convosco, não suceda que os vossos corações se tornem pesados pela devassidão, a embriaguez, as preocupações da vida, e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha, pois ele sobreviverá sobre todos os que habitam a terra inteira. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para terdes a força de vos livrar de tudo o que vai acontecer e poderdes estar firmes na presença do Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e também quem nos acompanha em casa, permitam-me que mencione o nome dos nossos irmãos que ao longo destes 41 anos da nossa história, da nossa igreja, desde que construímos a igreja, até hoje, foram partindo e nos foram deixando, e que recordamos com saudade. Em 1987, João Domingos Cordeiro. Em 1994, Diolinda de Jesus de Ana Pontes. Em 1999, Américo Cabral Barbosa. Em 2003, Isabel Gomes Andrade. Em 2003, Domingos Almeida. Em 2009, Manuel Sousa da Costa Melo. 2010, Albertina Maria Santos. Em 2015, Rosalina Cordeiro da Costa. 2017, Maria da Conceição Duarte Souza. Em 2018, Mateus António Mota. E permitam-me que acrescente também o Vitoriano Ponte. Nós, como disse, o salmo que nós deveríamos cantar é o Salmo 24, que diz assim: a vós, meu Deus, elevo a minha alma, confio em vós, que eu não seja envergonhado. Uma das perguntas que nós devemos colocar como cristãos é esta: qual é o dia mais importante da tua vida? E se nos fosse perguntado a cada um de nós, teríamos várias respostas. Há um bispo que faleceu o ano passado com Covid-19 no Brasil, que fazia muitas transmissões e era um homem de muita fidelidade, o Dom Henrique Soares, dizia assim: o dia mais importante da minha vida será o dia da minha morte. E porquê? Porque o dia, se estiveres preparado, é o dia que saberás que estás salvo. Se não estiveres preparado, é o dia que sabes que te perderás. E Henrique, este bispo, com uma reflexão profunda, dizia isto: o meu dia, referia-se a ele próprio, o dia mais importante da minha vida é o dia da minha morte. E hoje nós vivemos num tempo em que se tem vergonha da morte, se celebra a morte de uma maneira, às vezes, para nós, de onde nós viemos, da nossa cultura,
às vezes até parece um bocadinho falta de respeito, porque a morte é o dia mais importante da nossa vida. E hoje no Evangelho, o Evangelho do Senhor diz-nos, fala-nos disto. Não andeis distraídos, não andeis alienados. No mundo, cada vez mais nós vemos aqui em Kingston, irmãos que até dão o coração. Quando eu cheguei a Kingston não se via isto. E de um momento para o outro, ainda esta manhã, aqui em frente, irmãos, rapazes novos, a empurrar uns carrinhos, alguns até a dormir por aí, e há gente, há autoridades a dizer que eles é que estão certos, a sociedade está errada, e é isto. Há gente, e a grande maioria das pessoas não está a perceber isto, e a gente não sabe o que há de fazer. E que sentido tem a vida? E a ver quem tenha a coragem de dizer que eles estão certos, e o resto da sociedade que luta, que procura dignidade, que faz, trabalha, que um trabalho não serve, procura-se outro, luta-se. Que sentido de existência é esta? Tira-se Deus da sociedade e aliena-se com droga, com álcool, com tantas coisas que nós vemos. E nós cristãos temos o dever de perceber, rezar e ver o significado destas coisas. Será que eles têm culpa? Ou estarão alienados? O que é que nós vamos fazer? É dito com todas as letras que gente na sociedade, que eu não vou mencionar, com poder, que dizem eles é que estão certos. E quanto pior esta sociedade errada que nós construímos, melhor. E é com tanta dor, com tanta mágoa, que nós não sabemos o que vamos fazer. E o Senhor hoje convida-nos. Com esta Eucaristia, iniciamos um novo ano litúrgico. Iniciamos o tempo do Advento. E a coroa do Advento significa esta nossa caminhada. A coroa do Advento significa a preparação para o Natal. Durante este novo ano, aos domingos, estaremos a ler o Evangelho de São Lucas. E nós sabemos que São Lucas é o Evangelho da infância de Jesus. E porquê? Que foi Pedro e Paulo confiaram-lhe Maria. E Maria ia desabafando sobre os acontecimentos de Jesus. E de todos os evangelistas, São Lucas é aquele que mais fala da infância de Jesus, porque recorda aquilo que a mãe, Maria, Nossa Senhora, dizia do seu filho, dos acontecimentos que aconteceram. Este ano será o ano em que vamos muitos domingos ler o Evangelho de São Lucas. Nós, no primeiro domingo, refletimos sobre o Salmo 24, e que diz: a vós, meu Deus, eleva a minha alma, que é o sentido do Salmo também que nós, ai de mim se não escutar a voz do Senhor, se não elevar a minha alma, se não buscar o sentido da existência. Não basta tirar Deus da história, não basta tirar Deus do mundo, não basta alienar uns tantos. É preciso sabermos o sentido da nossa existência. E o dia mais importante da tua e da minha vida será o dia da nossa morte. Porque nesse dia vamos saber se fizemos ou não opções certas, se as nossas opções foram corretas. E não vale a pena fazermos acusações, nem dizer: a sociedade não me apoiou. A sociedade não me deu aquilo que eu queria. Não vale a pena. Tens que lutar, tens que te esforçar, tens que procurar, tens que encontrar caminhos, tens que aplanar,
tens que altear os vales e aplanar as montanhas. E é assim. E é esta a proposta do Evangelho. A igreja ergue os olhos, o coração, a alma para o Senhor, reconhecendo-se pobre, pequena e necessitada. E hoje, no mundo em que nós vivemos, mesmo que não o queiramos fazer, o mundo lembra-nos todos os dias que a igreja está errada. A igreja, o projeto de Jesus Cristo foi um falhanço. O mundo é que sabe para onde vai. Não vale a pena. Toda a gente fala no falhanço. E às vezes tapa-se. Eu sou daqueles, e peço perdão, eu gosto da história, porque a história ensina-nos. E às vezes tapar a história para justificar as tontarias do tempo presente não é o caminho. E não pode ser o caminho. Temos que saber de onde vimos e para onde vamos e onde estamos. E saber os acontecimentos. Porquê é que aconteceu? Nós ontem celebramos São Virgílio, um grande bispo da Irlanda, contemporâneo de São Bonifácio, da Alemanha. Muitas casas hoje, e durante o Advento, porque a árvore de Natal deve ser construída no início do Advento e com os netos, ir pondo uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã, para significar a preparação do Natal. Não fazer de vez, não ornamentar de vez. E onde é que veio a árvore de Natal? São Bonifácio, quando chegou à Alemanha, havia os pagãos que adoravam um carvalho, uma árvore muito grande. E quem tocasse naquele carvalho ia despoltar a ira dos deuses. São Bonifácio chegou lá, viu aquilo e derrubou, com o povo, derrubou aquele carvalho. E vê os povos, as tormentas, vão vir os raios do céu, vão fulminar Bonifácio. E Bonifácio disse para o povo: não é esta árvore grande pela sua opulência que fala de Deus, é uma pequenina que vai crescer, que é Jesus que nasce por Natal. E aí surge a árvore de Natal. E até os dias de hoje, as nossas famílias tentam construir a árvore de Natal. É um símbolo tremendamente religioso porque vem de São Bonifácio. Não, o poder do mundo não está nas árvores grandes, que nem o vento derruba para um lado nem para o outro. Está numa pequenina, que vai com uma promessa, que vai crescer, que vai se tornar uma grande árvore. E apontava catequeticamente para Jesus Cristo. E a árvore de Natal que nós colocamos na nossa casa simboliza isso mesmo. Aquela árvore pequenina que se constrói com aqueles que nós amamos para simbolizar Jesus Cristo que nasce. E ontem foi o dia de São Virgílio, um bispo contemporâneo a quem os irlandeses tanto devem, mas que conheceu, conviveu com São Bonifácio na Alemanha. Naquele tempo a cultura não era como hoje. Quem queria saber procurava, e era sobretudo viajava. São Virgílio, um dos grandes bispos da Irlanda, porque nós aqui no Canadá sabemos muito bem a força que têm os irlandeses, construíram quase todas as nossas igrejas, vieram numa crise em 1800 e por volta de quando houve aquele problema das escolas que o rei queria pôr a língua inglesa em todo o lado, e portanto houve frades que colaboraram com o rei em 1830, que surgiu. Foi mais ou menos em 1822 que houve uma crise da batata na Irlanda, quando vieram muitos para aqui. E a catedral de St. John's foram construídas por esse grande povo. Há um monumento ali junto ao lago, que muitos... quando o rei também quis ligar, ainda antes de existir o Canadá, ligar o Lago Ontário onde hoje é Ottawa, Aroa, houve uma peste desses trabalhadores, sobretudo irlandeses, e está ali um monumento, sobretudo aqui em Kingston.
com falta de higiene, com falta de comida em condições, e nós temos que saber isto. Porquê é que não se fala desses irmãos que morreram na construção do canal? Porquê é que se desvirtua todas as coisas e não se sabe o significado das coisas? Eu convido-vos, e eu gostaria muito que a nossa Romaria, que felizmente o nosso querido Fernando Silva partiu, e que um dos lugares onde fosse lá esse monumento, para que não esqueçamos a história, para que saibamos de onde vimos, de quem somos filhos. E aquele monumento que está lá em baixo, aquele monumento que lá está, que tanta gente morreu na peste, mas que não interessa falar disso. Interessa criar confusão onde outros género, e muitos católicos vão atrás. Se falam de uma coisa, falam de outra. Falam todo o processo. Não havia medicamentos, não havia nada. E depois a peste, 100 anos depois, e 100 anos de nós, a peste pneumónica espanhola, que foi uma desgraça tremenda, e nós a viver esta peste agora, quando está aí tudo cheio de medo, agora com a nova variante e não sei o que mais. Olhai bem, esta peste foi a primeira que quisemos passar sem Deus. Esta peste foi a primeira que quisemos passá-la sem Deus. Estaremos no bom caminho. Temos que estar disponíveis. Mas foi a primeira peste que quisemos passar sem Deus. E ai de quem levantasse alguma pergunta. Ai de quem fizesse alguma questão. Ser cristão é fazer perguntas. Ser cristão é questionarmos-nos. Temos o Advento pela frente e muitas perguntas se levantam. E este Advento é o primeiro que eu, em Kingston, vejo com aflição para aquilo que se passa aqui em volta da igreja. Vejo com muita aflição. Sei o que está por trás. Sei a doutrina e os objetivos disto tudo. Mas sei que não sei o que é de fazer, nem o que não devemos de fazer. Mas, sobretudo, uma das coisas que temos que fazer é perceber, saber o significado das coisas. E não vale a pena tentarmos calar-nos uns aos outros. Quando começou a pandemia, houve filhos de portugueses que me mandaram calar. Houve filhos de portugueses que me mandaram calar, porque eu estava no caminho errado. Estar no caminho errado é a normalidade da nossa vida. Procurar a luz é o nosso objetivo. O nosso objetivo é procurar a luz. E neste Advento, procuremos-la. Aproximemos de Deus. O paramento roxo tem um significado. Significa sobriedade, vigilância, estai atentos. Não se canta a glória, nem se reza a glória na missa. Isto é reservado para o Natal. Mesmo a sobriedade nas ornamentações da igreja, para nós pensarmos. A coroa de Advento, na sua simplicidade, e que foi uma criação dos irmãos do norte da Europa, nós não tínhamos, e é uma coisa tão bela, e que nós com a imigração temos vindo a adotar, um pouco já pelo mundo todo, significando a nossa caminhada, são símbolos tremendamente importantes. Mas não nos esqueçamos, para terminar, o Evangelho deste domingo. Tomai cuidado, para que os vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez, das preocupações da vida. E esse dia
não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Portanto, estai atentos. E este é o convite a nós cristãos e católicos neste advento do Evangelho. Ficai atentos, estai atentos a todos os níveis. Não tenhamos medo, como dizia o João Paulo II. Há dias dizia alguém: o que é que o Papa sabia em 78 para a primeira frase dizer não tenhais medo, não tenhais medo? O que é que ele sabia? E nós, desta questão, tem que nos preocupar. Não tenhais medo, dizia o nosso querido Papa João Paulo II. E a esta questão nós temos que interrogar-nos: o que é que o nosso querido Papa João Paulo II já sabia em 78, para que não tenhamos medo? E este desafio, não tenhais medo, é o mesmo de hoje. Sabendo que o dia mais importante da nossa vida é o dia da nossa morte. Todos os dias foram muito, muito importantes. Na minha ordenação foi um dia muito importante. Será que eu tenho sido fiel a todos os compromissos que assumi no dia da minha ordenação? No dia do vosso casamento, o dia do batismo, o dia do crisma, o dia da nossa formatura. Hoje luta-se muito serão esses os dias mais importantes da nossa vida? Será que somos fiéis aos propósitos que assumimos? Ou estamos cheios de medo? Temos medo de tudo. Temos medo uns dos outros, temos medo do mundo, temos medo do futuro, mas não ouvimos a palavra do Evangelho. Endireitai as veredas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Filho unicérrito de Deus, nascido Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir na sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, nós que guardamos a vida do Senhor, imploremos para a Igreja e para o mundo os dons que só o Pai lhes pode dar, dizendo humildemente: ouvi-nos, Senhor. Pelos bispos, presbitérios e diáconos, para que aguardem uma fidelidade irrepreensível e levem os fiéis a proteger na santidade. Oremos, irmãos. Pelos que, pela dor e desilusão, já não esperam nada nem ninguém, para que acreditem nas promessas do Senhor. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor.
pelos que vivem na indiferença para com Deus e pelos que deixaram embriagar-se pela vida, e para que o dia do Senhor os não surpreenda. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pela humanidade, para que presida na justiça, pelos que sofrem, para que Deus o alivie, e pelos que morrem, para que ressuscitem para a vida. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos membros da nossa Assembleia, pelo convívio de uns com os outros, o Senhor nos faça crescer na caridade. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade. Fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente princípio e fim de todas as coisas. É verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, cantar-vos um hino de bênção e de louvor. Vós nos escondeste o dia e a hora em que Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Nesse dia tremendo e glorioso, passará o mundo presente e aparecerão os novos céus e a nova terra. Agora Ele vem ao nosso encontro, em cada homem e em cada tempo, para que o recebamos na fé e na caridade e demos testemunho da gloriosa esperança do seu reino. Por isso, da esperança da sua vinda, com os anjos e os santos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo, Mike Mahal, e todos os que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos e que partiram ao longo desta semana, ao longo dos anos, adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei frutificar em nosso Senhor os mistérios que celebramos, pelos quais, durante a nossa vida na terra, nos ensinais a amar os bens do céu e a viver para os valores eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na folha, naquela folhinha da agenda, está as velas para o dia da Imaculada Conceição. A Dona Olícia está lá ao fundo a registrar os nomes. Portanto, vamos fazer a cerimónia das velas no dia 8 de dezembro, no dia da Imaculada Conceição, um dia tão importante para nós. E, portanto, agradecemos que quem tiver vontade para oferecer a Nossa Senhora uma vela, não nos esquecendo que as velas que oferecemos simbolizam a vela do nosso batismo, que dizemos que continua viva, continua acesa. É, no fundo, o significado das velas que vamos oferecendo. Portanto, no sentido, a minha vela do batismo, que é a mais importante da nossa vida, às vezes perdemos-la e não sabemos. Eu não sei onde é que a minha, nem sequer sei se estive naquela altura. Certamente foi alguma vela da igreja, mas isso não importa. Aquela é, para mim, a vela mais importante. Portanto, cada um que oferece as velas a Nossa Senhora neste dia, que simbolize a fé viva, a luz que brilha no mundo através das tuas palavras, dos teus pensamentos, das tuas ações, dos teus abraços, das tuas dádivas, tudo aquilo que tu partilhas com os outros. Desejo a todos bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.